as empresas precisam assumir os erros e fazer os ajustes. Se você não olha a sua empresa por dentro e seja muito crítico no que tem para melhorar, ela não vai melhorar. E, diga por sinal, eu acredito que foi uma das melhores recepções que eu já obtive, né, nessa minha jornada. E tanto é que é o seguinte, eu não conheço nenhum outro distribuidor, tenho certeza que faz campanhas como a gente, que se atrasa eu reembolso frete. Fala, parceiro! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aqui da Dias. Olha, estamos hoje no episódio especial do Parceiro Cast. Então, esse é o podcast que vai conectar você às melhores práticas do mercado. E eu estou aqui hoje com um convidado especial que veio do Rio Grande do Norte e é o meu xará Eduardo. Bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo tranquilo, meu amigo. Agora relaxa. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né? Essa parceria com a Dias. Como o Eduardo falou, me chamo Eduardo, tenho 26 anos. Entrei para esse mundo aí, né? Para essa parte de integração há um pouco mais de 6 anos. Pô, tá? Com 20 anos? Isso, exatamente. Conta mais, olha, a gente vai entender, mas antes eu já quero começar com algo especial aqui. Entregar um presente da Dias. Tá esperando isso, nessa xícara aí. Não é? Maravilha, maravilha. Xícara e tem coisa dentro, não é só xícara não, viu? E já pega porque eu vou te dar água. Presente a gente tem que abrir na hora, né? Presente tem que abrir na hora. Ô, rapaz. Pô, quando você vende, você dá presente para os clientes? Com certeza. Tem que Que ter. tipo de presente? Rapaz, vou pôr água, tá? Fora a nossa presença lá no cliente, né? Tô brincando, mas... A presença é importante, pô. Com certeza. Algumas campanhas que rolam, né? A gente monta algumas campanhas para poder dar alguns presentes. E ó, já tô começando aqui, viu? Ah, isso aí. Tem que usar, viu? Peraí, antes, o que tá escrito, hein? Aqui tá... Estamos prontos... 2026. 2026. Ninguém segura essa onda. É isso. Uau. Maravilha, pegar a onda maravilha. do Rio Grande do Norte, nesse marzão lá. Ah, lá tem bastante, viu? E aí, que presente? Conta um exemplo. Vamos começar por aí, pô. A gente tá entregando presente, quero saber que tipo de premiação que vocês fazem. Vamos lá. Iniciando pela parte de indicação, bonificações, né? A gente costuma sempre incentivar os nossos clientes a indicar os novos clientes. Porque a gente entendeu que esse canal de aquisição, ele é um canal que tem um custo menor para a empresa. Diferentemente de patrocinar, diferentemente de rádios, né? Alguns outros tipos de campanha que você precisa direcionar primeiro uma verba para ver se depois vai ter retorno. Na indicação não, você só direciona a verba se de fato tiver retorno. Ou seja, Exato. quando a indicação ela realmente é concretizada. É quase um cashback. Isso. E aí essa parte de brindes e premiações, tem a questão de chapéu, né? Esses brindes básicos, entendeu? E aí, claro, pode desenvolver algumas campanhas específicas, né? Tipo, tô com uma campanha aqui de um airfry, coisas voltadas para a parte elétrica, né? De consumo. Ar-condicionado já fez? Ainda não. Pode ser uma boa, viu? Aliás, eu falo para todo mundo, coloquem ar-condicionado nas campanhas, o solar. Une, né, isso, a questão do conforto, a questão de você falar, olha, pô, ainda mais vocês no Rio Grande do Norte que faz calor o ano inteiro, pô. Isso é verdade. Inclusive aqui em São Paulo, porque faz um friozinho, tá vindo um friozinho, você usa o ar quente. Então você tem no Brasil todo, não tem desculpa, não tem temperatura. Coloca junto na campanha, pô. Isso é muito bom. Mas como é a política, então, de indicação? Por exemplo, alguém vai lá, um cliente instalou, ficou satisfeito, que tipo de incentivo você dá para ele indicar? É dinheiro? Muita coisa, assim, testes, né? A gente sempre testa, né? Pode parecer estranho porque a gente, por exemplo, utiliza um Apple da vida, um iPhone, e a gente indica sem receber nada. Isso é natural pra gente. Só que na Solar, eu estava até conversando isso com o Gomes, né? Sobre isso agora mais cedo. E a gente comentou o seguinte: o iPhone, de fato, qual é a função dele? A gente já sabe, todo mundo, é um celular que já está há muito tempo, a gente sabe as funcionalidades. Quando a gente vai para o ramo da Solar, tem muita coisas que as pessoas não entendem. Não é um ramo que eles costumam... Dominam. Isso, eles não dominam aquilo, né? Aquele conteúdo. E aí, quando você pega um cliente
que ele passa tudo o que aconteceu com ele, como é que funcionou e tudo mais, como é que ele faz para monitorar a usina, como é que chega as informações, como é que ele está economizando, como é que foi todo esse processo, querendo ou não, ele dá uma segurança para o cliente final. É diferente, né? Só que para que ele faça esse passo a passo bem feito, você precisa dar um incentivo. Porque às vezes você vai indicar, não, eu uso o iPhone porque eu gosto. É diferente. Quando você porque ele vai na casa dele e falar para o outro, olha, compra energia solar também. Às vezes ele vai pegar a conta de energia, vai ver o desconto, mas às vezes não é pauta da conversa. Isso não é o que surge no churrasco. E aí às vezes, não, eu coloquei com esse rapaz. Aí, isso é incentivo, né? Imagina que é incentivo. Sei lá, alguma bonificação, de acordo com o tamanho do projeto, você pode dar uma bonificação sim, remunerar isso em real. Bacana. Tá? Ou se você uma bela dica, pessoal. Olha. Algum brinde também para ele, fica a critério, entregar uma manutenção, né? Entregar ali, sei lá, um ano de pós-venda para aquele cliente a mais. Pô, legal isso, hein? Olha, me indica que eu te dou limpeza. É uma boa também. Vocês estão vendendo serviço de limpeza? Também ofertamos. Apesar de que hoje não é um foco muito grande a questão da manutenção. Geralmente o que a gente faz hoje em dia, né? Eu estou direcionando uma equipe para fazer alguns serviços em determinada região, que a gente atende Natal. A gente fica sediado em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Na capital, na Cidade do Sol. E quantos kits médios vocês estão vendendo agora, mais ou menos? Hoje, em média... Até para o público entender aí o tamanho de vocês, hoje o que vocês planejam também. Maravilha. Hoje em dia, a gente chega a bater 20 kits mês. Excelente, gente. A gente tem uma operação bem enxuta. Mês, hein? A gente tem uma operação bem enxuta. São hoje, menos de 10 pessoas, né? Uma operação bem enxuta e assim, ao meu ver, eu acredito que seja um resultado interessante. É muito, pô. Você está falando de um kit dia útil quase. E voltando para essa questão do pessoal, né? O que é que faz? Quando a gente dá essa bonificação, esse incentivo, o cliente final, o que acontece? Ele não vai só dizer, eu fui fulano e tal, tá? E o que é que ele faz? Rapaz, fiz com essa pessoa, super atenciosa, vai fazer todo o projeto para você, vai te explicar tudo, eu tô aqui com o aplicativo, o pessoal fez a instalação, gostei muito, eles me acompanham do início ao fim, quando eu preciso de um suporte eles dão, que hoje é um dos maiores problemas, a gente sabe que é o pós-venda, as pessoas querem muito vender, mas na hora de dar o suporte ela não tem aquela mesma energia na hora da venda. Né? Então isso é uma coisa muito forte que a gente utiliza hoje, que é a questão de realmente dar atenção ao cliente. O cliente chegou com alguma dúvida, a gente sabe que vai surgir, vai demandar tempo da gente. Você aloca uma pessoa para isso, para esse atendimento, não é um vendedor? Não. E aí o que acontece? Dependendo da dúvida em questão, a gente direciona, o próprio vendedor pode tirar uma dúvida ali que não demanda nenhum tempo. Eu sou da teoria que quem vendeu tem que tratar o cliente, é igual na Dias. Na distribuição, o vendedor é o nosso canal com o cliente. Não adianta, quando dá uma questão de pós-venda, terceirizar tudo. Você tem que ter o atendimento, a participação do vendedor. Né? Então, às vezes, o teu vendedor também participa quando dá algum problema com o cliente, imagino, né? Sim. Depende da dúvida em si, se o vendedor ele conseguir resolver, ele resolve. Se for algo que ele não tem acesso, que precisa ali de intervenção da parte técnica, aí direciona para o pessoal do pós-venda. Então, ter esse setor de pós-venda é importante. E como é o organograma, então, de você? Como você organizou a sua empresa? Vamos lá, a gente tem um setor comercial, a gente não tem hoje um setor comercial com um volume de pessoas trabalhando, é bem enxuto. Tá? Então são bem produtivos, hein? SDR, 2 vendedores, certo? E tem uma parte de pós-venda, que fica mais alocado para essa parte de engenharia. Né? E o setor administrativo e financeiro. Tá? Instalação você terceiriza? E aí como é que funciona hoje? Tendo em vista que a gente tem um foco mais para microgeração, né? A gente trabalha mais na parte de GD, e aí para 20 kits, a equipe não, porque a gente trabalha muito com parte residencial, comercial de pequeno e médio porte. Sim. Então tem obras que demandam 4 dias, tem obras que demandam 3, tem obras que demandam 1 dia. E aí, para esses 20 kits, a gente não vai conseguir entregar no prazo. Às vezes, a gente precisa acionar um parceiro. Eu não costumo dizer que seria uma terceirização, porque são pessoas que trabalharam comigo, inclusive, de CLT, na antiga empresa, né, que eu tive a oportunidade de vender, que são pessoas que já sabem como é o trabalho. Então, a gente passa todo um checklist, toda uma relação... É uma rede de colaboradores. Não é terceirizar. Terceirizar, acho que é muito mais no sentido de passar por um terceiro tudo, inclusive responsabilidade. Aqui, não. É uma terceirização de mão de obra parceira, né? Isso, então basicamente ele vai fazer o quê? Ele vai executar a obra, porém todo o processo de fiscalizar, de acompanhar, dar suporte ao cliente é nosso. A gente não deixa isso na mão, né? O cliente é nosso, entendeu? E aí para alguns casos em específico, para a gente não atrasar o prazo que a gente acordou com o cliente, a gente aciona esses parceiros e sempre estão ali à pronta, né? A pronta entrega. E o que você fala para o integrador, o instalador de área aqui também, que quer crescer, que está penando, que está com dificuldade? A gente sabe das dores, né? O mercado são competitivos.
A gente tem que sair muito dessa discussão que tudo é preço e, de fato, não é uma frase vazia que eu estou falando, mas, de fato, a gente tem que tomar cuidado com o que é instalado, a qualidade dos inversores, Sim. a questão de conectividade, porque não adianta nada instalar qualquer produto e aí toda hora o cliente liga porque está sem funcionar. Ou quando chega a conta de energia que era para vir uma economia, não vem nada. Porque aí o integrador não... Peraí, você não está vendo, o cliente não está vendo que a geração, enfim, o projeto dele está parado há um mês. Sim. Às vezes acontece, mas Verdade. o que você dá dica para quem ainda não atingiu um patamar de quase um kit dia para sair de um kit mês para um kit dia? O que você acha que foi o gatilho de vocês para vender mais? Maravilha. Vamos lá, Edu. Para essa turma, né, que a gente vai até entrar nesses detalhes depois, né, sobre a história, de como é que tudo aconteceu, eu vou explicar com mais detalhes. E, assim, hoje em dia, a gente compreende que, de acordo com os relatórios, a gente analisa que a maior parte do canal de aquisição, o que mais vem é por indicação. Acredito que para todo mundo é normal, no geral. Só que a gente não pode depender só de um canal de aquisição, né? Porque quando aquele cliente não indica, a gente não vai vender. A empresa tem seus custos, né? Precisa pagar, né? Os colaboradores precisam receber. Então, assim, para isso a gente sempre tem que diversificar, né? A gente tem que diversificar. Hoje em dia, o que a gente faz, de fato, tá? A gente fala o que a gente faz. Questão de patrocinado, a gente investe um pouco para captação, né, de clientes, de novos clientes, e também para branding. Patrocinado, você diz Instagram, patrocinado? Instagram ou Facebook. Tá. E dá resultado? Dá. É um lead que você precisa trabalhar um pouco mais, porque de fato ele não te conhece, ele está te conhecendo da internet. Passando ali no... Então ele não sabe se aquilo é real. Então aquele cara ele vai chegar para que você trabalhe ele por mais tempo. Você precisa de mais tempo para trabalhar ele. Diferentemente do cliente que é por indicação. Foi uma pessoa que tem ali, conhece você, ela não vai te passar algo que não preste. Uhum. Pelo menos um bom amigo não faz isso, né? E aí... O bom amigo indica. O problema, às vezes, você indica alguém, a pessoa faz um serviço ruim, daí você fica, puta, indiquei. Por isso tem muita gente que não indica, sabia? Mas é verdade. Tem muita gente que não indica porque não quer assumir a responsabilidade de ser cobrado. Aquilo que você falou, ou você remunera a indicação, ou a pessoa não vai indicar. Porque, assim, só se é uma pergunta muito proativa, falar, pô, eu vi na sua casa energia solar, quem instalou? Mas, às vezes, você não surge, ainda mais porque não é algo muito visível na casa das pessoas, Sim. A pessoa não vai perguntar, naturalmente. A pessoa não chega na casa... Tem alguns clientes que comentam o seguinte, quem indica, né? Não, eu estava aqui com a minha amiga e ela disse que a conta de energia dela, esse mês, veio muito alta. E ela comentou comigo. Eu fico perguntando, como é que essa pessoa entrou nesse assunto? Elas falam isso. Então, às vezes acontece muito disso. Mulher, minha conta de energia esse mês veio muito alta. Mulher, eu coloquei energia solar porque tu não coloca. A minha conta era até mais baixa que a tua. Você devia gravar um monte de depoimento de cliente e colocar no teu Instagram. Sabe, depoimento dos clientes? Aí é bom, porque às vezes um cara que vem pelo lead do Instagram ou do Facebook se reconhece às vezes como cliente. Ele vai entrar no Instagram e falar, um depoimento aqui de um cliente. Porque às vezes não é uma pessoa... vão brigar comigo que eu fui para trás aqui, então deixa eu para frente. A pessoa não tem relação, mas ela tem relação pela posição de cliente. Eu falo assim, às vezes, a pessoa não é uma... a pessoa veio pelo Instagram, mas ela é um perfil parecido com quem é cliente seu. Sim. Então, às vezes ela vê um depoimento nas redes sociais, ela fala, pô, legal, pô, os clientes estão falando bem. E tem que ser natural mesmo. Tem cliente que quer dar depoimento, tem clientes que não vão querer. Né? É verdade. Mas, grava depoimento dos clientes. Produção, já coloca isso aí no checklist, viu? Checklist. Eu tenho várias ideias aqui. Maravilha, vamos testar. Você sabe que eu gravei no canal Solar, depois eu vou mencionar alguns exemplos, mas eu gravei no canal Solar um programa com o Bruno, o Kikimoto. Sim. Um abraço, viu, Bruno, se estiver aqui nos ouvindo ou assistindo. Que eu falei muito sobre negociação. Técnicas de negociação. Muito bom. Eu vou falar algumas, aqui vai virar um jogo de tênis. Você joga tênis ou não? Tênis eu, inventei de um dia praticar com os amigos que chamou, nunca tinha tido contato, né? Apesar de ser do esporte, minha vida toda sempre foi esporte, eu vim da bola, né? Tudo que joga bola? Um futsal, um society, futevôlei. Hoje em dia a gente inventa, né? Dá tempo? Tem que dar. Essa aí é a parte que uma das melhores partes do dia é essa. Depois de chegar em casa, estar com a família, eu acho que é a minha segunda preferida. E quase que passa, viu?
Depois que a mulher chegou, que eu comecei a entender o que era a importância ali da família, é que eu deixei mais de lado. Mas às vezes eu queria mais ir pra bola. Mas sim, entrando nessa parte de tênis, joguei uma vez, achei difícil. Só que minha esposa nunca foi de esporte, é totalmente ao contrário, né? Eu sou um cara que vivia jogando bola, sempre ativo, e minha esposa não. O esporte dela era mais academia. E aí, Tem o desafio lá, você ouviu, né? O desafio nosso de corrida, hein? Sim. Em julho, vou te convocar para vir para São Paulo, sim, vai ter sim. corrida. Quem quiser participar nas nossas redes sociais e com a equipe Adias, agora em julho de 2025, vamos ter aí algumas provas dentro do Movimento Laranja. Coisa boa, isso é importante, isso é importante. Esse trabalho que vocês estão fazendo de fato, assim, dentro da corporação de vocês, ali dentro da empresa, é importante porque, poxa, acho que acabou aquilo, né? De você ser um colaborador que você basicamente ali não se alimenta bem o dia todo, chega em casa, só faz trabalhar, chega em casa, só faz dormir. Sim. E não cuida da sua saúde, que é o principal. Você sabe que dentro da empresa a gente monta equipes de treinamento funcional com personal trainer. Dentro da Dias. Isso é muito bom. A gente busca esse bem-estar. Bom, mas antes eu queria voltar a esse tema negociação. Como você pega uma pessoa que é um lead que vem do Instagram, como vocês negociam? O que você tem para compartilhar aí com o nosso público sobre negociação com o cliente final? Você como integrador. Tá, isso passando para um outro integrador, né? Sim. Tipo uma dica, né? Cara, isso é uma coisa que a gente acompanha, né? Imagine, a gente sempre tem que analisar o que a gente faz também. Tipo, quando a gente vai comprar, a gente entra em contato com a loja, a gente tá querendo produto, a gente tá interessado. E a gente quer comprar qualquer produto. Quando a gente fala e aquela pessoa não responde na mesma hora, qual é a sua percepção? Honestamente, a pessoa não tá querendo vender. Atender público, vocês, os parceiros, a gente sabe disso. Por isso que a dor, muitas que a gente vê que vocês têm com distribuidores, eu entendo. Porque para você, muitas vezes, é uma venda uma vez. A nossa relação é recorrente, integrador-distribuidor, mas a sua com o teu cliente, muitas vezes, é uma vez. Então, aquela experiência de você entrar no shopping, ser mal atendido, a pessoa vai embora. A pessoa vai comprar online, vai comprar em outra loja, ou às vezes vai comprar emburrado e não vai indicar, ou vai esquecer da loja, não vai virar um cliente recorrente da loja. É verdade. Então atender rápido é o primeiro. Isso. Então, nesse caso, quando você fala com alguém, você quer uma resposta rápida. Você está esperando aquela resposta. Velocidade. Então, quando isso não acontece, você faz o quê? Você vai atrás de outro. E às vezes, por você não ter sido atendido lá, você às vezes nem gostou do outro local. Mas por aquela pessoa ter lhe atendido rápido, você compra. Então primeiro atendimento, velocidade. Que mais? Velocidade, né? A outra coisa que eu acredito muito é essa questão de humanizar mais. Né? Você ter esse contato com o cliente, usar alguns gatilhos, né? O que é que você mais gosta de ouvir? Seu nome, né? Algumas pesquisas mostram isso. Então, chamar a pessoa pelo nome. Quando vai ter uma visita, vocês dão uma pesquisada na internet sobre a pessoa? Quando chega esse cliente, quando ele vem de patrocinado através do Instagram, é mais fácil Você entra no Instagram da pessoa e navega? Isso. Peraí, a pessoa gosta de cachorro, a pessoa gosta de viajar, a pessoa tem gosto, a pessoa tem criança. E vocês trabalham um pouco na vida que a pessoa posta, né? Isso. Quando a gente entende isso, né, que a gente começa a analisar, vou ver o que essa pessoa gosta e tudo mais, vou visitar ela, vou começar a tocar em assuntos, porque a venda é isso, é relacionamento, venda essa conexão. Sem dúvida. Quando você até pode ter gostado do produto, mas quando você não é bem tratado, a pessoa não se conectou com você, às vezes você não compra, por causa da pessoa. Sim. E às vezes, do contrário, isso é verdade. Você não gostou do produto, mas por você ter sido bem tratada, você tende a comprar. E você nem quer, né? Não, e às vezes você sai da guerra de preço. Porque como você negocia isso, sai dessa guerra de preço, quando a pessoa vem e apresenta um preço que é totalmente fora de mercado, insustentável a longo prazo, como você sai disso? Que técnica que você usa para sair do preço? Maravilha, rapaz, você quer que eu passe mais segredo, cara? Não, mas não é brincadeira à parte, brincadeira à parte. Não, mas aqui a gente entrega tudo. Você quer que a gente pule o Rio Grande do Norte aqui na hora de a gente pula aqui. Pula, por favor. A gente não deixa, pessoal, Rio Grande do Norte, não assista esse episódio. Produção, corta essa parte. Corta o RN. Mas vamos lá. Mas tem mercado para todo mundo. Com certeza, cara. E é aquela coisa, né? O cliente tem a empresa que merece e a empresa tem o cliente que merece. A gente tem que ter isso muito bem pautado. Porque a gente não tem como atender todo mundo. Você concorda? Não tem. Se chegar todo mundo querendo comprar aqui na Dias hoje, você consegue dar conta? Com certeza eu dou conta. Compra online. Boa, aliás, a plataforma nossa é maravilhosa. A entrega está garantida aí com uma campanha que estamos. Atrasou, a gente paga o frete. A gente tem a experiência online. É que distribuição é um pouco diferente porque a gente consegue dar conta de volume. Mas a instalação você tem
a limitação física e a questão de atendimento. Mas eu entendo o teu ponto. Né? Você não dá conta, não tem como dar conta de tudo. Imagina aqui em São Paulo, né? Que é uma cidade pequena. Todo mundo entra aqui agora. É um pequeno bairro. Entra todo mundo aqui agora e quer comprar. Mas compra o Brasil todo da Dias. A Dias é Brasil. Não, maravilha. Por isso que vocês são parceiraços nossos no Rio Grande do Norte. Coisa boa. Vamos manter esse relacionamento que é o que a gente busca. É isso. Sim. Como você sai da guerra de preço? Vamos lá, perfeito. É uma coisa muito importante. Quando eu entrei em comercial, eu já estudava. Eu já estudava bastante sobre isso. Eu acompanhava o Flávio Augusto, eu lia livros. E eu entendi que, cara, eu posso ter o melhor produto do mundo. Mas se eu não entender sobre pessoas, sobre como vender isso para essas pessoas, como apresentar o meu produto, esse produto ele vai ficar nas prateleiras. A gente sabe, a gente escuta direto, que o mais conhecido ganha do melhor. Sim. A gente conhece aí o Mac e outros hambúrgueres, sempre faz esses testes, as pessoas conhecem o Mac, porém gostam mais do outro artesanal. Sim. Mas compra, né, já conhece. Compra, né? Pela facilidade e a previsibilidade. Isso. E aí o que acontece? Quando chega esses clientes que buscam mais preço, tá? A gente sempre tenta mostrar para ele a diferença do que ele está levando. Por exemplo, beleza, a pessoa está lhe informando que essa geração aqui é um exemplo, para 1.000 kWh mês. É uma previsão de geração. Aí primeiro eu informo, essa parte de geração ela pode ser manipulada, dependendo do que a pessoa utilizou para fazer a projeção disso. Vamos verificar qual a potência da usina? Quantidade de placas. Desqualifica tecnicamente a proposta do concorrente que quando estiver errada. Isso, a gente verifica isso. De acordo com nossos cálculos, a geração é essa. O primeiro ponto que a gente analisa. E verifica a potência também do inversor. Para ela saber, tá comprando isso aqui, tá mais barato, por causa disso aqui é diferente. Então a gente mostra os produtos. Depois dos produtos, o que é que a gente verifica? Você verificou quem é a empresa? Você buscou quem é a empresa de fato? Qual o tempo que ela está de mercado? Você tem um feedback realmente positivo sobre isso? Gere dúvida na pessoa. Isso, faz pergunta, faz ela refletir se de fato por que está diferente. Né? Porque quando você vai comprar alguma coisa que é igual e os preços estão diferentes, você diz, rapaz, tem uma coisa errada. E aí eu falo o seguinte também, pega uma terceira proposta, para a gente ver realmente o porquê, um está muito discrepante do outro. Porque quando você buscar outra proposta e ela estiver mais próxima da... E a nova vir embaixo igual a outra? Aí dá merda. Aí dá, né? Aí dá merda. Mas a gente sabe, assim, o que o mercado pratica. Mas às vezes você consegue desqualificar duas empresas, porque o que a gente tem notado... vou pegar até mais água. Não bebe água? Porque aqui em São Paulo a pessoa não sente vontade de beber água, não. Não? Mas nesse frio... Imagina. O que eu ia dizer é o seguinte, que... muitas vezes a gente vê que muitas empresas não estão fazendo a conta direta. Qual é o seu custo? Quanto que eu deveria vender? Sustentabilidade. O discurso que a gente ouve, muita gente eu preciso pagar a conta no final do mês. Todo mundo precisa. Sim, verdade. Mas você tem que tomar cuidado na hora de precificar. Não adianta todo mundo pôr a régua para baixo. Sim. Na relação de vocês integradores com os clientes finais. Tem que ter esse cuidado. E essa questão de produto é fundamental. Com certeza. Né? E o que você... Um outro ponto, Edu, antes de finalizar isso aqui. Claro. Uma outra coisa que eu falo é o seguinte. Eu costumo muito bater nesse ponto, né? Como você falou, gera dúvida no cliente. Vamos lá. Beleza. Esse aqui é o valor que eu consigo, o preço que eu consigo entregar tudo. Porque imagine só, que eu preciso te acompanhar, tem toda uma cadeia, tem todo um tempo que eu preciso dar suporte. Certo? Sim. E é nesse formato aqui que de fato eu consigo garantir que eu vou te atender. Sim. Então imagine, você está vendo que um preço ali está bem discrepante, está mais baixo. E imagine só, você acredita que com esse preço que você está entregando, essa pessoa, quando você precisar de alguma coisa, ela retorna na tua casa? Ela vai te dar o suporte que você merece? Então gera essas dúvidas. E às vezes as pessoas veem realmente, faz sentido. E tá tudo certo. Se é uma pessoa que está buscando de fato um menor preço sem se preocupar com o restante, pode ir lá, pode fechar concorrente. Isso aqui é o que eu consigo entregar. Certo? Agora, se é uma pessoa que realmente está buscando uma longevidade, que não é um investimento que você faz, que amanhã eu vou no supermercado e compro o feijão novamente. Não é. É um produto que vai passar aí 25, 30 anos na sua casa. Então você tem que se preocupar com tudo. A estrutura que o cara está usando. Você tem que se preocupar qual é o tipo de estrutura, tem que se preocupar qual é o tipo de inversor, quais são as placas, que você sabe que o mercado permitiu entrar alguns tipos de placa que... Não, a questão de qualidade é fundamental. Escolher o bom parceiro, o bom distribuidor, alguém que vai estar também para prestar um atendimento na necessidade, alguém que tem história, né? Então, isso é a base. Sim. E tem muita instalação que foi mal feita, muito projeto que... Isso também é uma questão que hoje a gente tem que levar em conta e é pouco falado.
Quantas pessoas estão deixando de comprar solar por alguém falar mal? Porque uma coisa a gente está falando aqui, até agora no episódio, sobre indicações. Sim. E aquele que fala para os outros que não vale a pena, solar não é bom, solar não faz sentido porque teve uma má experiência. Você já não ouviu isso? Já. No nosso estado, eu acho que se alguém ouvir, ela vai se identificar bastante. Teve uma empresa que eu acho que ela saiu já do mercado faz uns 3 anos. Não precisamos mencionar o nome. Com certeza. E ela deixou Mas ela deixou um rastro? Ela deixou, assim, a empresa em si, o que ela fez, se você pegar para a parte boa, eles cresceram muito, assim, o que eles fizeram é absurdo, é incrível. Difundiram pro mercado sobre energia solar. Ajudou muito também. Ótimo. Só que também, na contrabalança, também veio o seguinte, a questão de muitos clientes que não receberam seus kits, que não tiveram a instalação bem feita, que não está entregando a produção, né? Querendo ou não, essas clientes que tiveram mais experiência, ela tende a passar mais experiências para os outros clientes. Ela não vai dizer que é bom. E você sabe, quando você está satisfeito com um produto ou com alguma coisa, você indica ali normal. Mas quando você está insatisfeito, meu amigo... não adianta. Você parece que vira... Quando girar. você está feliz, talvez fale para 1. Quando você está infeliz, você fala para 11, né? É desse jeito. E é isso aí, acaba aqui prejudicando, né? Tem muitos clientes órfãos lá que, assim... Claro, esses clientes estão no mercado. Alguém precisa ajudar eles. A gente, como integrador... De fato, claro que a gente não tem como ir lá sem ter nenhum custo, porque a gente tem todo um custo na operação. Claro. Mas aí... Você já foi ajudar a arrumar sistema de outros? Já peguei alguns problemas. Teve um assim específico que eu lembro bastante. Tem alguns, se eu for falar de agro, de condomínios, que compraram com outros, comprou do condomínio específico, comprou de atestado. O pessoal, isso foi bom, por quê? Entregaram só os equipamentos. No dia de instalar, a empresa quebrou e ficou lá só os equipamentos. Pelo menos esse cliente, esse condomínio, teve os produtos que é a parte mais cara do projeto. Menos mal. E ela teve que contratar uma empresa local para executar o serviço. Né? Então, assim, tem muitos cases. Tem muitos cases sobre isso. Pô, bacana, pô. E agora conta um pouco mais para você o seguinte, o que você faz de capacitação? Por exemplo, você veio para São Paulo para, além de visitar a Dias... Nosso passeio. Eu vou falar que veio a razão principal. Que veio. Muito bom, muito bom. Mas você veio para outras razões. O que você tem feito para se capacitar, para estar sempre antenado com o mercado? Enfim, conta um pouco. Maravilha. Edu, cara, é o seguinte. Imagine que o conhecimento que eu tinha lá em 2019, quando eu fundei, em conjunto com 2 sócios, a primeira empresa, fosse o mesmo que eu tenho hoje, com certeza não estaria aqui. Então a gente tem que estudar, né? Sempre. É uma coisa que a gente não pode parar, né? Ler bastante. Isso é importante. Então, eu estou sempre buscando, né? Ir a eventos, estar conectado, acompanhando toda a cadeia do setor. Porque a gente vive disso, é nosso trabalho. Então, se eu não sei o que está acontecendo, pode ter qualquer mudança aí, como já está acontecendo, né? Pode mudar uma normativa, uma regulamentação, e acabar com o mercado e a gente for pego de surpresa. Agora está vindo a questão da abertura de mercado, que é uma das pautas que eu quero fazer um programa aqui. Sim, sim. É um tema importante a gente entender. O que vai afetar o nosso setor, a abertura de mercado? Só que eu entendo também, Edu, o seguinte... Quando você é o empreendedor, é o empresário que está lá, fazendo a coisa acontecer, muitas vezes você não consegue ter tempo, não é uma prioridade, na verdade, porque de fato você tem que tocar seu negócio, para pensar nessas coisas. Sim. De estar sempre em eventos. A rotina, né? A rotina acaba ali sufocando. Quando der fé, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos e você está do mesmo jeito. E você sempre fala, eu tô sem tempo, eu não consigo ir, eu tô sem tempo, eu não consigo ir. Mas tem que conseguir um tempo. Tem. Prioridade. Aí você vem fazer um curso agora aqui? Isso, eu vim a São Paulo para visitar, como você falou, nosso parceiro. Veio pela Dias. E, diga por sinal, eu acredito que foi uma das melhores recepções que eu já obtive, né, nessa minha jornada, porque, cara, vocês são relacionamentos, de fato. Claro que eu não tô falando que o melhor fornecedor do mundo. Todo mundo tem seus problemas, não tem dúvida. Não tem como. Agora sim, a forma como vocês recepcionam a pessoa, faz a pessoa se sentir caraca única, e a forma como, vai acontecer as coisas, acontece, mas vamos resolver, vamos. E resolve, é isso que encanta. E hoje, como integrador, a gente busca muito isso. Porque, cara, o que acontece? Tem muito fornecedor abrindo as portas, só que quando você precisa, e eu sempre falo, você conhece alguém na necessidade. É verdade. Porque quando a gente precisa, é que a gente sabe. E aí, quando dá um problema no investidor que a gente precisa assinar a garantia, que aí a gente precisa de quem? Do fabricante e do fornecedor. O fornecedor que te vendeu, ele tem toda umas portas abertas que te ajuda. Tem a relação com a indústria. Tem todo relacionamento, fábrica, né? E aí, quando você abrir um chamado desse, que eu já passei por isso, tá? E você não tem esse respaldo, cara, você fica preocupado, poxa, eu vou ter que dar um investidor novo ao cliente, isso não estava calculado, eu vou perder, agora eu tô tirando o meu lucro para dar ao cliente. Não, e sem contar a insatisfação do cliente que reverbera
em todos, né? Porque ele, com o inversor, com problema, um módulo que seja não gerando, ele vai, muitas vezes, proativamente, né, falar mal da empresa e vocês vivem de indicação. É até o principal canal. Maravilha. E abrindo um ponto sobre isso, né? Essa questão de vocês, eu vou falar sobre os motivos que eu vim para cá. Até agora teve um caso, a gente precisou acionar garantia de um inversor, tá? E aí assim, pode parecer incrível, mas foram 2 dias para aprovação. A gente mandou toda a documentação, todo checklist que o pessoal solicita, né? Que, óbvio, o protocolo precisa seguir. Sem dúvida. Não é só chegar lá e dizer, deu pau aqui e troca. Não é assim. Não, e outra, muitas coisas você consegue resolver remotamente também. Às vezes não é troca. Sim. E aí, em 2 dias, foi aprovado. Eu recebi a nota fiscal. E aí, claro, vai de São Paulo, né? Tem todo o trampo de logística, questão de transportadora, até chegar no Rio Grande do Norte. Eu acho que deu em torno de 15 dias. Eu acredito que é muito um rápido. Prazo rápido. Pô, que bom que você viu uma experiência boa de pós-venda, pô, que bom. E eu tô sabendo que vocês vão mais pro Nordeste, né? A ideia nossa é espalhar a onda laranja. Já estamos, inclusive, quando a gente mudou a embalagem, que inclusive é um dos episódios sobre logística, as avarias reduziram drasticamente. A gente investiu muito nisso, muita pesquisa, muito desenvolvimento de produto de transporte. E tanto é que é o seguinte, eu não conheço nenhum outro distribuidor, tenho certeza que faz campanhas como a gente, que se atrasa eu reembolso frete. Isso é bom, é importante. Isso aí é o seguinte, é segurança no processo. Alguém vai falar, atrasar faz parte, mas a gente tem que evitar, tem que criar um processo interno na empresa de urgência para isso. Maravilha. Sobre... Desculpa interromper, só finalizar esse ponto, você não esquecer. Mas gostei de saber, mas eu gostei de saber que os processos estão cada dia melhor. Né? É o que eu falo, as empresas precisam assumir os erros e fazer os ajustes. Se você não olha a sua empresa por dentro e seja muito crítico no que tem para melhorar, ela não vai melhorar. É verdade. Porque às vezes a gente quer, pelo nosso ego, só ouvir elogio. Sim. A gente quer ouvir o lado bom. Aí quando tem algo negativo, as pessoas se incomodam, ou não querem ouvir, ou não criam situações para serem ouvidas. Por exemplo, nem me fale do problema. Não pode ser assim. A gente tem que ter a humildade de ouvir, corrigir. Quando eu comecei a ver que tinha quebra, avaria no transporte, e eu ouvi de muita gente isso que me incomodou, de vários integradores, é assim no solar, quebra muito, tem o transporte, logística é um dos problemas do solar. Para mim é um inconformismo, não tem que ser um problema a logística do solar. Logística é parte boa do tema aqui, porque distribuição é logística também. Não é simplesmente compra e vende um produto. Desenvolve uma marca, faz uma curadoria na China, o que seja. A gente precisa ter a malha nacional de transporte, né? Não, maravilha. E realmente o que você vai falar disso? Só pegando o gancho que você falou, e de fato, se a gente buscar uns anos atrás... Isso de avaria em transporte acontecia com mais frequência. Muito e aí mais. imagine que você está lá naquela expectativa, o cliente esperando, os equipamentos chegar na casa dele para ser instalado. E quando chega, tá uma placa danificada. Cara, e aí você tem que esperar aquela placa vir e tudo mais. Assim, acaba bagunçando todo o cronograma da empresa, né? E aí, ultimamente, a gente não tem visto isso. Graças a Deus, nas entregas não estão acontecendo. Que continue assim. Investimos bem na embalagem. Muito bom com vocês, né? Tá sendo muito maravilhoso. Em relação à Vida São Paulo também, em relação a capacitações, né? Eu vim fazer um curso de liderança comercial. Que legal. Sempre focando nessa parte de poder, né? Agregar, levar mais conhecimento para os nossos colaboradores, que precisam também disso, precisam estar crescendo junto conosco. Eu estava conversando lá com o Gomes, né? Eu acredito que o cara que eu vi que é mais agoniado do que eu é o Gomes, e quem ganha de Gomes é você, viu, Edu? Eu? O que quer dizer agoniado? O termo para vocês não é natural, né? Assim, é um cara que é muito... Inconformado? Também. Agitado? Agitado. Acho que o termo também é mais... Para todo mundo entenda, seria Energia 1000. É toda hora. Você já notou isso? Toda hora. E eu sou desse jeito. Muito, muito prático, muito dinâmico também. Por isso, você sabe que quando a gente foi definir os valores da empresa, né? Então, a gente tem 3, né? Parceria. Sim. Que é o que você já definiu. Aliás, eu gostei muito porque um dos principais pilares nossos é a parceria. Sim. Parceria é no momento bom e ruim. Sim. Parceria é o que a gente está fazendo, por exemplo, hoje, alguns clientes e equipe interna de vendas também está embarcando para a Alemanha para ver a final da Champions. Uau. Em Munique.
Então, bom. hoje, quarta-feira, no dia 28, dia da gravação, 28 de maio, eles embarcam, porque nesse final de semana temos a final da Champions. Uau. Em Munique. Espero poder ir na próxima, viu? Olha, vem de ar-condicionado. A campanha do ar é essa. Quem sabe ano que vem, campanha do ar. Vai entrar no ar. Agora, eu ia dizer que a questão de... Lançamos agora, por exemplo, de parceria, a campanha para a China. Sim. Então a gente vai levar os parceiros nossos para a China. Eu estou te esperando lá. Amém. Lute para trabalhar isso. para isso. Botar a meta para a equipe. Levamos agora para a Alemanha. Inclusive, este mês, no início do mês, estávamos em Munique também. Sim. Levamos cliente também com meta. É meritocracia. Sim. Criamos um critério para os perfis de cliente. Não é só vendas grandes ou vendas pequenas. Cada um tem o seu objetivo, sua meta para cumprir, para atingir. Não, maravilha. Falando nisso aí, depois não perca aí a linha de raciocínio. É importante a gente sempre também poder implantar isso dentro da nossa empresa, também essa questão das metas, com resultado, né? Assim, tipo, se a gente alcançar isso, a gente vai ter isso aqui. Tipo, passar para o nosso colaborador, um exemplo. A gente vai para a Intersolar, né? Sim. E aí, geralmente, quem vai para a Intersolar dos integradores? É o dono. O dono. Só que quem faz acontecer a coisa? A equipe toda, não é só o venda, é toda a equipe. Todo mundo. É venda e pós-venda. Quem não vende dá suporte, né? Exato. Quem não vende ajuda a vender. É verdade. E aí, a gente fez, né? A gente fez isso agora para a Intersolar, do Nordeste, e a gente falou, se a gente alcançar isso, vamos levar a equipe. A gente levou uma parte da equipe. Eu encontrei vocês. Foi, a gente levou a parte da equipe. Para quê? Para que aquele pessoal sinta parte daquilo que eles estão construindo, né? Sim. Eu acho isso muito importante. Só que, às vezes, a gente, por estar tão bitolado ali dentro do nosso negócio, que a gente não para raciocinar dessas coisas. Porque imagine se fosse a gente trabalhando para outras pessoas. Sim. Imagine que só quem vai para esses eventos, para a parte boa, assim dizer, é só o dono. Você, como colaborador, o que é que você vai sentir? Você não vai querer ficar naquele ambiente. Não, e a gente faz treinamento no Brasil todo, leva a equipe visita também. A gente tem agora uma equipe que também fica visitando, rodando alguns estados e a gente quer crescer isso. Bom, eu deixo, inclusive, o meu contato do Rafael e do Bruno está na plataforma, então eu faço visitas virtuais também, o pessoal entra por vídeo. Quantas vezes já nos falou por vídeo? Já, algumas vezes. Olha, todo dia eu falo com vários parceiros nossos, é só acessar lá na nosso e-commerce, que é o sistema intranet B2B, né, que é o canal nosso. Né? Agora, conta pra gente um pouco o que você imagina o futuro da sua empresa. Aonde você quer ir? O que você quer construir? Maravilha. Pergunta aí pro cara fazer a pessoa raciocinar, viu? Viu? Meu amigo. Porque hoje eu já tô entendendo. Meu Deus. Onde você tá. Agora... Não é bom. Que pra negócio, frente. né? Quem não sabe pra onde quer ir, né? Aonde você quer ir? Maravilha, maravilha. Cara, hoje, no momento da empresa atual, né? Como acho que a gente não chegou a comentar muito bem, eu fundei a primeira empresa em 2019 com 2 sócios, entrando só pra galera entender o contexto, e obtive a oportunidade de vender essa empresa no final de 2023 para o início de 2024. Você vendeu para os outros sócios? Foi. A integradora. A legal. primeira integradora que estava... Essa daí já estava toda bem encaminhada, todos os setores muito bem, como posso dizer, interlaçados, estava fluindo muito bem. A esteira estava muito bacana. E tinha uma certa relevância. Tem uma certa relevância lá no nosso estado, né? Bacana. E eu tive a oportunidade de vender. Conversei, né, com a esposa, pedi direcionamento para ver se realmente era isso. E por incrível que pareça, foi uma decisão muito importante também. Empresas são feitas também para isso, cara. Eu sou mais da linha de raciocínio ali do Flávio da vida, dessa cultura de fazer negócios e também ter a oportunidade de vender, né? Porque quem está crescendo está quebrando. Ou senão você vende, você sempre tem precisa crescer ela. E eu conheci esse meu sócio atual, que é na Sunprime, um pouco mais de um ano, e as coisas se conectam muito bem. Eu empreendia na outra empresa em sociedade com família. Então, assim, empreender em sociedade não é fácil. Sim. Né? Empreender em família é mais difícil ainda. Não tenha dúvida. É muito difícil. Saber dividir o que é família, o que é trabalho. Entra muito e muita gente no nosso setor trabalha com a família, trabalha com a esposa, trabalha com filhos, trabalha com o primo, outros parentes. É verdade. E eu tive essa oportunidade, né? Eu imagino que tudo serve de aprendizado e serve de crescimento para a gente evoluir. Porque se isso não tivesse acontecido lá atrás, eu não estaria aqui. Sem dúvida. Né? Então, assim, foi uma escola e tanto. Né? A minha primeira integradora, e tive essa oportunidade de vender ela recentemente e abrir a Sunprime, né? E na Sunprime, a visão que a gente tem em conjunto com o meu sócio, que é o Jeremias,
sobre isso. Assim, quando a gente vai pautar algumas coisas, quando a gente vai conversar, e foi assim um match, né, que o povo fala aí desses canais de relacionamento, que deu match é porque a sociedade é um casamento, né? Sim. É um relacionamento. É que a gente tem basicamente esse mesmo propósito de, poxa, eu preciso atender meu cliente. Não importa o que aconteça, não posso deixar esse cara na mão, que é o que muita gente faz. Vende, mas na hora de dar suporte não quer entregar a mesma energia da forma que vendeu. E o que traz mais venda é exatamente dar suporte a esse cliente. É o que eu penso, a gente tem que ser inconformado. Se o cliente está sofrendo, você está sofrendo o dobro. Isso. E aí, hoje em dia, a gente trabalha na parte de integração, né? Essa venda ali para residencial, comercial, agro também, indústria. Só que a gente não tem só esse negócio dentro da empresa. Dentro da empresa a gente tem alguns braços. A gente também trabalha com essa parte de plano de assinatura de energia, que é essas locações de usinas. Sim. A gente também montou usinas da empresa para poder locar, pensando em um receita recorrente, para não depender só de novas vendas. Tá certíssimo. Né? Depender de algo então, você investiu em algumas usinas. Isso, investir em algumas usinas para poder locar essas usinas, para que a gente tenha aquela receita para um mês que eu não consegui alcançar minha meta, eu não preciso me ficar preocupado, né? A gente tem aquela receita ali já para cobrir os custos e tudo mais. E a gente sempre está pensando em entrar em outras frentes. Por exemplo, com a questão agora de mobilidade. Sim. Né? A gente entrou agora, pegou alguns projetos para híbrido, pegamos um case muito bacana lá no Alphaville da nossa região. O cara era um gringo, então ele já tem energia solar. O cara tem lá mais de 100 placas no telhado dele. E energia em si para ele não era problema. Ele tinha um problema. E é uma coisa que a gente tem que parar para prestar atenção também. Qual é a questão da gente fala, né? Dor do cliente. O que o cliente quer? Esse cara já tem energia solar. Então, a gente tinha como vender a ele. Ele não quer ficar sem energia. E aí esse cara tem um probleminha lá na região dele. Porque lá, de vez em quando, tem umas quedas, tem umas falhas, tem umas faltas lá. E esse cara, esse capaz, não estava preocupado com quanto ia ser pago, ele estava preocupado com que resolvesse o problema dele. Então é um outro mercado que já está acontecendo há um tempo, que é essa parte de híbrido. A gente pegou com bateria, colocou essa parte de híbridos para ele também, para poder sustentar quando isso acontecer. E é um projeto que não é um projeto barato. Né? A gente colocou lá, se eu não me falha melhor, foram 12 baterias lá, low voltage, para poder suprir a demanda dele. Ele geralmente trabalha de madrugada, ele é o contrário, né? O fuso horário dele é inverso do nosso. Ele trabalha mais para gringa e aí ele sempre precisa. E é basicamente isso. O cara não tinha problema com pagar. Né? Então, nossa visão para o futuro é poder entrar em outros mercados, questão de mobilidade. Né? A gente veio... Eletroposto também? Isso, a gente estudou isso, não conseguiu, porque eletroposto a gente estava estruturando para poder pegar as regiões estratégicas. Mas vai ter muito, gente. A proliferação de carro elétrico é uma realidade. Embora viveu um hype na Europa, uma redução, mas isso é uma crescente. Sim, e está acontecendo no Brasil, né? E outra, se você tem carro elétrico, você precisa abastecer ele. É verdade. E a capacidade hoje de abastecimento e as evoluções vai se tornar um abastecimento igual ao carro. Porque eu acho que uma das grandes restrições é você não quer ficar horas no posto de gasolina parado. É verdade. Ninguém quer ficar nem minutos. Você quer entrar no posto... Né? E a gente sempre pensa em alguma forma de agregar, né, para trazer outros produtos para poder oferecer para os clientes. Então a gente pensou nessa parte de eletropostos, né? A gente não conseguiu engrenar isso ainda. A gente estava vendo questões de mobilidade. Mas é visão, é para frente. Questão de mobilidade, né? Trazer, sei lá, fazer um showroom com algumas motinhas elétricas, uns patinetes, para ter com que agregar com energia solar, porque a energia solar já está batida, quase todo mundo... Mas o mercado não começou, gente. Não tem nem 5% das UCs. Não, eu falo assim... Unidade de consumidores. Quando eu me refiro a estar batido, né? Melhorar já entendeu como é. Isso. Não é tipo só agregar. Por exemplo, se a gente for com um provedor de internet, certo? Internet, todo mundo... Beleza, vai entregar a internet. Claro que é só uma analogia. Internet, todo mundo vai entregar a internet, mas tem provedores de internet que te oferecem algo a mais. Ele te oferece um serviço de streaming, né? Ele te oferece algumas outras coisas, algumas parcerias que te dá desconto, que são coisas que vão agregar. Quando o cliente for comprar, quem entrar e ver, poxa, o pessoal aqui, ele diversifica, busca outras soluções. Então isso é importante. Desde que não atrapalhe na função principal. Não pode perder o core. Isso. E o que você dá de dica para quem está começando? Já vamos entrar na reta final agora da nossa gravação. Tá gostando? Bacana, muito bom. O que você dá de dica? Quem está entrando agora ou quem está de fato... querendo acelerar. O que você deixa de conselho, assim, para quem... Porque a gente fala uma coisa importante, tá? Que eu vejo. Solar,
como ar-condicionado, como qualquer setor hoje da economia, tem espaço para todo mundo. Tem ainda para crescer muito. O setor não está no início, gente. Tá. O que você dá de dica? Alguém que está agora nos assistindo, nos ouvindo, fala, pô, eu vou entrar nesse setor. O que você deixa de... Antes disso, eu vou entrar só na parte de dados aqui, porque Tá. é bom a gente analisar dados também, né? Faz um tempo que eu deixei de acompanhar mais isso, mas eu sempre analisava os números para poder entender, né? As pessoas... Sim. Tem alguns parceiros que eu falo assim, de trabalho, colegas de trabalho, né? Que às vezes ficam reclamando de vendas, acham que o mercado não vai continuar, ficam ali com algumas especulações irreais. E a gente tem que olhar os dados. O que é que os números apontam? E a gente vê crescimento. Né? Toda hora ali, a AB Solar Posta, crescimento da solar, já ultrapassamos a eólica, né? Você que vem da eólica aí Sim. também. Daqui a... Bom, hídrica tá longe, mas tá no caminho. Estamos no caminho, no caminho. Vamos chegar lá. Todo mundo trabalhando esse trabalho de formiguinha, chega lá. E aí, lá no nosso estado em específico, hoje, pra você ter ideia, eu só atuo no estado, só no Rio Grande do Norte ainda. Uhum. Tem estados contíguos lá que dava pra gente poder atender, que às vezes a distância é até mais próximo de uma cidade dentro do meu próprio estado. Não tenha dúvida. Né? Só que a gente olha, poxa, muda algumas coisas, muda a concessionária, vai ter que mudar alguns processos. Então, assim, a gente foca em uma coisa. E lá, em específico na concessionária Cosern, na Energia Cosern, se eu não me falha a memória, tem 1.200.000, um pouco mais de 1.200.000 unidades consumidoras. Quantas estão com solar? Se a gente pegar, vamos supor que a metade disso, cara, 50% não serve. Tá. 50% não é um cliente que poderia ter energia solar. Um exemplo, a gente ainda teria quantas? 500 mil. Pouco mais disso, né? 600 mil quase. Os últimos dados que eu tinha verificado, se eu não me falha a memória, estava na faixa de 70 a 80 mil usinas conectadas. Cara, olha o que ainda existe no mercado. Olha a fatia que ainda existe. Só que, fora esses dados, ainda existem mais algumas coisas. Por exemplo, a utilização, o consumo de energia, ele tende a aumentar. Não, e ele aumenta todo ano, gente. Não só naturalmente, porque as pessoas tendem a consumir mais energia, mas porque a gente vem agora carro elétrico. Sim. A gente tá vendo... Questão também de inteligência artificial, questão de data center. Estão vindo para construir alguns pelo Brasil, grandes. O consumo está vindo mais forte. Aumentando. Então, veículos, né, como carro, tem ônibus, moto. Então, o consumo está aumentando. Então, querendo ou não, esse consumo... Quem é que vai gerar essa energia? Então, assim, no meu ver, eu não consigo enxergar um término desse setor ainda. Eu acredito em muitos anos. Eu não consigo, assim, mensurar em termos de tempo. E o que você deixa de dica? Fala assim, cara, faz isso que... Assim, você já está há tantos anos, Sim. Já vem na tua cabeça tudo que você já apanhou. Fala uma coisa assim que você fala, cara, eu queria falar para alguém porque eu apanhei, puta, não apanhei igual. Maravilha, maravilha. Se você quer crescer, você quer escalar o negócio, eu acho que... Eu sou uma pessoa que era bem centralizadora nas minhas coisas. Sei. Eu acredito que vem muito de crença ali, do momento que você é forjado, né? Sua família, escola e tal. E meu pai é uma coisa, minha mãe é outra. Por exemplo, meu pai é um cara perfeccionista, extremamente. Então ele faz as coisas muito bem perfeitas e ele demanda tempo para isso. Só que minha mãe é uma pessoa mais prática. Né? Executora rápida. Acerta, erra. Exatamente. E aí eu meio que consegui ficar meio termo nos dois. Mas no início era mais puxado para perfeccionismo. Né? E aí eu entendi que eu queria centralizar muito. Centraliza, porque falou, se eu quero perfeito, eu tenho que fazer. Só eu sei fazer. E aí acaba aqui, você tem quantas horas no dia? Pois é, 24. limitado. Então, quando eu entendo dá para dormir 4, então 20 horas úteis. Quando eu entendo que eu preciso realmente de pessoas para poder avançar, para poder descentralizar, então, as atividades é um caminho. Isso. Então, você escolheu o quê? As pessoas certas para poder crescer, poder delegar aquelas coisas para elas executarem. E, claro, delegar você vai passar a missão e tem que acompanhar. Sem dúvida. E que o trabalho é esse, acompanhar. Eu sinto muita dificuldade nisso, né? E quando você faz isso, você, querendo ou não, tem mais tempo para pensar em algumas outras coisas. Então, o cara que já é integrador, né, muitas vezes faz tudo sozinho, trazer pessoas para perto para que ele possa crescer. Porque ele não vai ter como crescer mais do que já está. Não tem como. O tempo dele já está todo ocupado durante o dia. Então vai ter que ter pessoas. E a outra pessoa, não só uma questão de tempo, mas conhecimento, trazer algo novo, agregar. E outra, e não ter medo de trocar também. Se trouxe alguém que não está funcionando, tem que ajustar. Sim, isso aí é não essencial. E agora, a pergunta final aí para a gente encerrar. Mais uma
mais uma dica também, né? Opa, dica extra. Para complementar, né? Essa questão de realmente sempre estar buscando mais, se capacitando, né? A gente nunca sabe de tudo, a gente sempre tem o que aprender, né? Se a gente tiver isso em mente, tiver esse coração ensinável, Sim. a gente sempre vai conseguir avançar mais. E para quem está começando, cara, é um mercado muito promissor ainda, tem muita coisa para rolar. E quando você encontra profissionais dessa forma, eu aprendi no início que o povo reclamava muito de não ter empregos. Uhum. E eu mudei a chave. Porque depois que você começa a ter mais um contato, a ter empresa e tudo mais, você começa a entender o quê? Você precisa de pessoas. Então, como que? As pessoas dizem que não tem emprego e, de um outro lado, empresários precisam de pessoas. Não, é dificílimo encontrar pessoas. E aí, claro, empregos, a gente precisa das pessoas certas. Então, assim, se capacite para que você vá, para que você apareça para essas pessoas, vá atrás dessas pessoas que precisam. Porque chega uma pessoa na sua empresa aqui, Edu, que é um cara muito bom, ele não vai ter vaga no teu time? Amanhã, já entrou hoje, aliás. Pois é, no meu time do mesmo jeito. Gente, pessoas boas, todo mundo quer por perto. E pessoas boas não é pessoa já formada, é pessoas para formar, mas é Sim. pessoa que está preparada, tem a capacidade e quer crescer. Então, oportunidade sempre vai ter. É verdade. E só para complementar essa parte, né? Quando a gente está iniciando, é muito difícil. Eu lembro da minha jornada que teve alguns engenheiros que Teve pessoas que eu paguei para poder me ensinar num particular e teve pessoas que teve maior vontade de ensinar sem pagar nada. De noite o cara trabalha o dia todo, imagina. E no final do dia o cara te ensinar um negócio sem tu pagar nada para ele. Então são pessoas que eu nem conhecia assim um curso, fazendo um negócio, e o cara parava o tempo dele e me ensinava. Então eu sou muito grata pelas essas pessoas que me ensinaram, né, e me trouxeram até esse nível de hoje em dia. Então se eu for olhar, querendo ou não, a gente precisa dessas pessoas para poder estar avançando. Se cercar de pessoas boas, né? Eu tava lendo um livro desse que pessoas, era um tema de QI, na verdade, falando que pessoas de QI maiores contamina positivamente todas as pessoas em volta. Todo o QI das pessoas em volta aumenta pela relação, ou seja, o exemplo do QI serve para a vida. Se você tem uma pessoa boa junta, sim, você é uma esponja, o ser humano é uma esponja. É verdade. Então cercar de pessoas boas, isso é fundamental. Para quem tá iniciando, né? Como eu tava falando, que é bem difícil na hora no começo. Só que você tá começando agora, cara, daqui a 5 anos, se você continuar plantando, você com certeza vai colher. E quando a gente... A lei da não parar, né? A lei da semeadura. Porque a gente é aquela coisa, a gente é muito brasileiro, ele é muito imediatista. Quando a gente quer uma coisa, a gente quer o hoje e agora. A gente não quer plantar hoje para colher só amanhã. Nunca. A gente não quer. Então, quando a gente continua ali fazendo todo dia, disciplinado, eu lembro que eu acordava... dava um treino e tal, e já ia estudar lei normativa, estudar regulamentação. E eu achava que aquilo era um saco. Só que eu precisava passar por aquilo. Hoje em dia a gente dá uma revisada, Eduardo, você tem tudo decorado? Não, mas tipo, quando eu preciso de alguma coisa, eu não, penso, e muda toda hora a lei, consulto. Muda tudo. O mercado é dinâmico, a gente tem que estar sempre. Por isso que quando a gente marca treinamento online, presencial, muita gente fala, pô, eu já fui. O conteúdo não é igual. Sim. E a gente tem tudo na palma da mão, o conteúdo. A gente tem aonde buscar fonte muito diferente do que era antes. E aí é isso, né? Manter essa disciplina, no início tá começando, é difícil, mas, cara, vai aparecer. Não sei, bacana, Deus manda, você acredita em Deus, mas vai aparecer a oportunidade. Vai aparecer pessoas que, tipo, vai precisar de você e vai se enquadrar na sua vida de alguma forma, seja na sua academia, seja, sei lá, no teu bairro, seja você trabalhando em outra empresa e a pessoa vê você trabalhando. A gente vê muito caso e, poxa, você chega numa empresa, você é muito bem atendida. Quando eu vou comprar alguma coisa que eu sou muito bem atendido, cara, eu fui comprar pra trazer umas coisas pro pessoal, tava vindo de Natal, negócios regionais, né? Eu vi o caju, eu vi. Castanha. Ó, tá vendo? Isso é legal, pô, essa troca. E aí, o pessoal lá, na hora de atender, eles ficam conversando. Já conhece a loja, né? Aí ele vai falar assim, parece que já é sócio. Tipo, eles bem animados e tal. Eu fui disse assim, bicho, vocês com essa energia no meu negócio aqui, vocês iriam estar bem melhor. Pô, tipo assim, você né? também deu uma seduzida pra trazer? Com certeza. Então, assim, pra você ver, né? Você faz a sua parte e uma hora chega. Não tem como. E entender o cliente. Tem cliente que deve entrar na loja de caju e não quer papo. A pessoa só quer comprar caju. E aí, o vendedor também não pode ser tão expansivo. Ele tem que ter a leitura, né? É importante. Muito bom esse ponto também. Não é? Com certeza. Aí tem gente que gosta, que dá risada, brinca e entra na brincadeira. É verdade. Não é? E muitas vezes na loja é assim, né? Você vai ver uma camiseta, pô, deixa eu trazer uns shorts pra ver se combina. Aí a pessoa traz, pô, prova o short junto com a camiseta. Não é pra levar os shorts, é só pra você ver. Olha, mas se você levar os shorts, essa camiseta e mais uma, eu consigo um desconto, tá? Então, essas técnicas é maravilhoso. Mas agora, para encerrar, sim, eu queria
saber o seguinte. Primeiro, deixa um recado final. Tá. E rapidamente fala assim, pô, além do recado final, o que deu uma virada na tua vida? O que aconteceu que você falou, pô, agora foi minha chave de começar a expandir a minha empresa, assim? Muito bom. Não achei que você ia me dar esse momento, tô brincando. Chegou. Não, maravilha. Antes de tudo, ali tá funcionando? Tá funcionando. Agradecer, né, de fato, assim, as pessoas que tiveram comigo nessa trajetória, em especial minha família. Claro. Meus pais, que sempre me apoiaram, estavam ali presentes, né? Aqui é igual o programa da Xuxa, tá? Você pode fazer os agradecimentos. E minha esposa, Vitória, que tá comigo e me incentiva em tudo. Então, olha, assim, ela é uma vitoriosa, viu? A mulher, a palavra fala, né? Mulher sábia edifica a casa, e eu sei que ela é essa mulher, que a gente até se emociona na hora de falar, que me incentiva em tudo. Então, você ter pessoas certas na sua vida vai mudar todo o jogo, vai mudar todo o game, né? E eu lembro... Isso um pouco antes de pandemia. Aqui, né? Pode chorar, não é o primeiro, tá? Já teve vários aqui. Um pouco antes de pandemia. Já tô sentindo em casa. Já tá em casa. Tô solto. Tô nem vendo mais câmera. Um pouco antes da pandemia, eu lembro que eu participei de um curso de inteligência emocional. E aí, cara, aquele curso bateu tanto em mim, cara. Eu tava buscando empreender, eu tava buscando entender sobre essas coisas. Isso foi 2019, pra começar a empreender, né? Porque eu comecei a empreender já quase no final de 2019. No início de 2019, eu comecei um curso que ele me ajudou muito, sobre essa parte de inteligência emocional. E eu vi o quanto que a gente não é treinado para isso, cara. Não. O quanto a gente não é treinado na escola para isso. A gente não sabe cuidar do nosso dinheiro, não é ensinado isso. A gente não sabe lidar com nossas raivas, nossas frustrações, né? Com nossas... Enfim. Com opiniões diversas. Exatamente. Saber ouvir. Isso. Não sabe o que fazer em situações difíceis. E quando eu fiz esse curso, ele mudou totalmente minha mente. Ele plantou uma semente. E quando essa semente planta num solo fértil, ela germina, ela começa a dar frutos. E eu comecei a estudar mais sobre isso, cara. E eu vi que, poxa, muita coisa na minha vida tá errada, tipo perfeccionismo, necessidade de aprovação. Poxa, tem muita gente que não faz o que quer hoje, pensando que as pessoas vão falar. E assim, a gente às vezes até entende isso, mas por a gente não estar com isso tão firmado, a gente acaba que, eu sei disso. Mas às vezes a gente para de fazer porque a gente não... meio que a gente se desconecta, não lembro mais disso. Então é uma coisa que a gente tem que sempre estar se policiando. Poxa, o que eu vou fazer só para agradar os outros? É porque realmente é o meu propósito, é o que eu preciso fazer. E aí eu fui aprendendo esses bloqueios que eu tinha na minha vida em um curso que eu desenvolvi. E cara, quando eu comecei é uma coisa que você precisa desbloquear. Alguém colocou na sua vida escassez, né, esses bloqueios, necessidade de aprovação, perfeccionismo, e tem vários outros. E quando você identificar essas coisas, você precisa ir quebrando. Porque imagine que você é uma pessoa que você tá... se você é uma pessoa bem obesa, bem gorda, nada contra, tá? Bem pesada, carregando essas coisas na sua vida. Só que você precisa chegar do ponto A ao ponto B. E durante esse percurso, você tá caminhando com, sei lá, tem peso nas tuas pernas, nas tuas costas, todo canto, então tu vai bem devagarzinho. Porque você tá carregando essas coisas. Quando você identifica isso, que você se liberta, você volta ao seu estado natural. É como se você tivesse você normal, com o seu peso normal, e você indo até o ponto B. Né? Bem mais liberto, bem mais livre. E aí, como eu entendi isso, foi como tudo começou a fluir. Pô, que bom, hein? Sobre essa questão, né? E foi um ponto que mudou a minha vida. Foi uma virada de chave, cara. Eu comecei a ler livros que eu não gostava de ler. Por bloqueio, minha mãe me obrigava, então... Se você é obrigado a fazer uma coisa, provavelmente quando criança você não vai querer fazer. Exato. Você tem que induzir a criança a isso, né? Tem que ensinar ela da forma correta. Você tem que fazer, tem que ser exemplo, né? Exato. Exemplo ele arrasta, né? A gente escuta muito. E aí quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a entender. Perdoei pessoas de coisas que eu carregava, né? Que você não pode. Então, se você é uma pessoa que você quer prosperar, cara, perdoa as pessoas. Não carregue essa mágoa no seu coração, que senão você não deixa você prosperar. Sempre vai mudar o caminho. Na hora de chegar lá, vai dar errado, porque tem essas coisas para ser resolvida antes. Então eu entendi que tudo começa primeiro na parte espiritual. Sem muito dúvida. Essa parte espiritual e essa parte emocional do que na parte física. E aí quando eu entendi isso, cara, tudo começou a mudar. Tudo começou a ter sentido. Cara, eu faço isso por quê? O porquê disso, o porquê daquilo. O objetivo, qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito de vida, né? O que eu quero para minha família, o que eu quero proporcionar. Bom. E aí quando eu setei isso, eu comecei a andar mais livre, comecei a andar mais leve, eu comecei a fazer coisas que eu nunca imaginaria, por pensar, não, vou fazer isso nada, o povo vai tirar onda comigo, eu não vou usar essa roupa aí não, porque o povo vai falar isso e aquilo. E aí hoje em dia, cara, são pequenas coisas que te desviam do teu caminho, né? Então a girada de chave para mim no começo foi isso, foi buscar sabedoria, não foi conhecimento. Porque eu acredito que a sabedoria ela é um nível acima do conhecimento. E começou a mudar minha vida. Foi isso que tornou a olhar para o problema em si, porque a gente
a gente é colocado a goela abaixo de que problema é uma coisa ruim. Sim. Mas na verdade não é uma coisa ruim. O problema é Aliás, beleza. Aliás, é bom ter problema, quer dizer que você tem trabalho, você tem ocupação. Às vezes, quem não tem problema é que talvez não tem propósito, não tem o que fazer. Isso. E aí, quando a gente é falado sobre isso, o problema é ruim pra gente. É. A gente não quer nem ver quando a pessoa se treme, um problema, a pessoa começa a se tremer, meu amigo. Pô, mas olha, eu vou te falar, já estamos aqui passando do tempo, Sim, agradecer. vou ser bem breve. E aí, quando Aí- a gente tem problema, essas questões de problemas, a gente pega esses problemas e vê, Sim. poxa, é pra mim resolver. Eu sou um resolvedor de problemas. Sim. E esses problemas, muitos deles vão te remunerar. Né? E aí, onde você começa a olhar pra vida com uma visão diferente. Você começa a pensar nisso. Que, poxa, as coisas vão acontecer. Beleza, vão. Mas tudo é resolvido, cara. Tudo é resolvido. Tudo se ajeita. Tudo se acerta, cara. Tudo se acerta. Quando tem foco, trabalho, E é dedicação. isso. Então, a mensagem que eu deixo, aproveitando esse assunto que a gente conversou, olhando para aquela câmera, né? Exato. Para você que está iniciando agora, ou para você que, por algum motivo, no meio do caminho, se desviou, né? Isso. Não está conseguindo achar propósito, cara, lembra do porquê tu começou, qual foi o motivo que te fez começar e continua. Porque uma semente que é plantada, cara, a gente tem certeza que vai colher. E é uma jornada. É uma jornada. E não custa alterar também. É verdade. A gente tem que ter Tudo tem tempo. Tudo tem tempo. Para tudo debaixo do céu. Ah, é? Tudo tem tempo, amigo. Então, a gente tem muito disso, de querer ser aquele cara imediatista. E aí, quando a gente entende, tem mais esse conhecimento, que a gente começa a plantar, a gente sabe que a colheita vai vir. Então, é isso. Continua, persevera. Às vezes vai estar difícil, vai, mas faz parte. Porque não tem como a gente receber algo que a gente não está preparado para receber. Sim. Então, a gente precisa primeiro se preparar e entender que existe um tempo e um processo para isso. Então, é isso que eu digo. Muito bom. É uma disciplina. Pô, obrigado. Agradecer aí a tua presença, Eduardo, aí com a gente. Maravilha, meu amigo. E dizer que esse episódio foi maravilhoso. Pedir para o pessoal seguir a gente aqui no nosso YouTube, Instagram, redes sociais, a página dos Irmãos Dias, do Rafa e do Bruno, a minha página Eduardo Klepax, a Diasol.ar, todos os meios de comunicação aí, pessoal. E dizer que foi uma maravilha. Obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. É uma honra estar aqui com vocês, de verdade. Obrigado. Aproveitando a deixa também, né? Para quiser nos acompanhar, somos a sunprime.rn, tá? Meu Instagram também é o Eduardo SR16. Não estou assim tão ativo como você no digital, mas a gente vai chegar lá. Bora. Talvez esse podcast foi só O início. o início. Maravilha. Valeu. Um abraço.